Boa noite a todos, Hare Krishna, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí. Meu nome é Kelivana Das e hoje eu vou conduzir esse estudo das escrituras que nós fazemos toda quarta-feira, né? A gente escolhe um determinado assunto e fala sobre ele. Então, antes de começar, vamos oferecer reverências, como de costume, a Vasudeva Krishna, que é a onipenetrante personalidade de Deus. Então vamos lá, entoar o mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou aproveitar e oferecer o mantra também ao meu mestre espiritual, que eu vou continuar a leitura. Não vai ser naquele modelo verso, eu escolhi um assunto que eu já vou falar sobre ele, então eu já vou oferecer esse mantra também. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa região da ignorância, mas meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento e a ele eu presto minhas mais humildes reverências. Então, vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos. Entrou aqui a Núbia Alves, mandou aqui a mãozinhas postas, uma flor de lótus. Haribo, Hare Krishna, uma boa noite. E tem um pessoal aqui do YouTube que não é possível ver, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu escolhi um assunto muito interessante, né? Então, o tema é os primeiros estágios da devoção, que é um capítulo do Néctar da Devoção, também conhecido como Bhakti Rasamrita Sindhu, que é um livro escrito por Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami, que é um dos preceptores, né, do nosso movimento, né, da ciência devocional. Escreveu diversos livros, né, e nos trouxe um profundo conhecimento de como a gente pode praticar Bhakti Yoga, realmente entender como funciona essa prática. Então, aqui vai falar basicamente em como a gente pode transformar a nossa vida cotidiana em serviço a Krishna prático, né? Então, como a gente consegue trazer essa prática para a nossa vida? Qual a importância disso? Então, antes da gente já entrar nos tópicos aqui que eu coloquei, eu fiz mais ou menos um resumo. Os capítulos do Néctar da Devoção alguns são extensos, né? Como por exemplo esse é um pouco longo, então eu fiz aqui um mini resumo para a gente tentar abordar todos os tópicos. Então, para começar, o primeiro ponto, né, antes da gente entrar de fato nessa prática, a gente tem que entender o que nós estamos buscando como devotos ou aspirantes da consciência espiritual ou do serviço devocional. Então, às vezes nós entramos na consciência espiritual e realmente a gente acha que é algo que é muito distante ou algo que está fora da nossa realidade, como por exemplo a gente olhar, sei lá, para pessoas que vivem no templo ou têm uma vida monástica ou saem da sua vida e deixam de lado tudo que elas vivem simplesmente para viver vida espiritual. Então, de primeira instância, a gente pode ter essa visão. A pessoa tem que abandonar tudo, ela tem que ser muito erudita, ter muito conhecimento para conseguir praticar, ou precisa passar horas do seu dia, a maior parte do seu dia só meditando, fazendo austeridades. Mas, na verdade, Rupa Goswami, que é quem escreveu aqui o livro, o autor, ele coloca isso como o contrário, é o oposto à prática espiritual. Então a nossa vida espiritual, nosso serviço devocional, ele começa exatamente agora, onde nós estamos, da forma que estamos, com os desejos que nós temos, com os defeitos que nós temos, os apegos que nós temos, toda a situação que a gente está passando nesse momento, ela pode ser o momento de nós começarmos a vida espiritual. Então por que eu estou falando isso? Para a gente entender que nós devemos começar imediatamente. Então não tem um momento que é melhor ou mais adequado, como a gente pensar assim, não, minha vida está muito turbulenta, então quando ela estiver um pouquinho menos turbulenta eu vou começar. Não, esse não é o propósito. O propósito é a gente começar a cultivar nesse momento a consciência espiritual, independente de que fase ou que estágio estamos, tá? Então, a gente tem que ter em mente que todos nós temos, né, uma vida. Então a gente tem responsabilidades, temos trabalho, estudo, família. Então a gente tem muitas tarefas dentro desse mundo material e a gente não pode virar as costas para essas tarefas e, né, em nome de viver uma vida espiritual. Isso não é Bhakti Yoga, isso não é ciência espiritual de fato. A gente precisa entender o meio termo disso, da gente viver essa vida material e conseguir cultivar essa prática espiritual. Então, basicamente, a gente deve pensar como a gente pode utilizar tudo o que nós já temos para a gente se aproximar de Krishna. É basicamente isso. Então a gente começa a ter esse método de pensamento. Não abandonar tudo para se aproximar de Krishna, mas utilizar
a vida que nós temos hoje, para servir a Krishna. É basicamente isso o processo. Então é aí que entra o processo que a gente vai falar principalmente hoje, que é Sadhana Bhakti, ou serviço devocional prático, né? Regras e regulações, como é muito falado, né? Esse é o primeiro ponto quando a gente chega em Bhakti Yoga, a gente ouve falar que é Sadhana Bhakti, é um processo que a gente coloca diário para a gente seguir, e é o meio pelo qual a gente pode retomar a nossa vida espiritual e acessar a nossa consciência espiritual que está adormecida. Então, a prática espiritual ela não tem o objetivo, né, de criar algo que é artificial, né, ou algo que não existe dentro de nós. Né? Ela simplesmente é um meio que a gente pode acessar tudo isso. Como a gente fala que nós somos almas espirituais, estamos hoje identificados com esse corpo material, com esses aspectos materiais, com essa personalidade material, e nós simplesmente precisamos acessar essa consciência que está adormecida, mas que todos nós já temos. Né? Nós já temos todo esse conhecimento, nós já somos eternos e nós também já somos naturalmente felizes. Mas a gente precisa de um meio para a gente relembrar tudo isso. Né? E relembrar principalmente que como almas detentores dessas qualidades, nós somos servos de Krishna e devemos servir a Krishna a todo momento. Então é esse o processo que a gente vai falar aqui hoje, basicamente. Né? Então, agora entrando de fato nos tópicos, o primeiro que ele começa falando é que a devoção é algo que precisa ser despertado. Né? Então, Rupa Goswami, nesse capítulo, ele mostra para a gente como a gente pode utilizar os sentidos e a mente a serviço de Krishna. Né? Isso é muito interessante se a gente for observar, porque quando a gente ouve falar de práticas espirituais ou de processos espirituais, parece que nós tentamos nos desvincular da matéria, desvincular dos sentidos materiais, e na verdade esse não é o processo em Bhakti Yoga. O processo é a gente aprender a utilizar esses sentidos, utilizar a nossa mente de uma forma correta. E a forma correta de utilizar esses sentidos e a mente é a serviço de Krishna. Então a gente começa a tirar tudo o que é atividade relacionada ao nosso desejo pessoal ou a desfrute material e começa a colocar isso a serviço de Krishna, a satisfação de Deus. Então esse é o processo que nós devemos fazer. E tem muitos exemplos que a gente pode usar, como por exemplo os nossos olhos, que é um dos sentidos que nós temos. Nós podemos ver diversas filmes, séries, informações que são irrelevantes para o desenvolvimento espiritual, mas ao mesmo tempo nós podemos utilizar nossos olhos para assistir uma aula, para ler um livro, uma escritura védica, para ler o Bhagavad Gita, para ler um conhecimento acerca de Krishna. Nós podemos utilizar nossa boca para falar de diversos assuntos, também diversas coisas que não são agradáveis para a prática espiritual, mas podemos também falar sobre Krishna, falar sobre conhecimento espiritual. Então, basta do nosso entendimento como nós iremos utilizar esses sentidos. E é claro, como eu estava falando aqui no começo, a gente não vai deixar totalmente de lado a utilização desses sentidos para alguns quesitos materiais. Então, por exemplo, a maioria de nós hoje está vinculado a uma família, a trabalho, estudo. A gente não vai acordar amanhã e falar, não, eu não vou falar mais nada do que eu estudo materialmente, não vou falar nada do meu trabalho. Não tem como. Por exemplo, hoje eu trabalho com tecnologia, eu não posso chegar no meu trabalho e não falar com o meu chefe sobre o que está acontecendo de um sistema que eu estou monitorando. Eu preciso falar de coisas materiais ainda. Mas o meu foco é cada vez mais ocupar os meus sentidos numa prática espiritual, porque essa prática espiritual é o que vai me conceder esse desapego desse mundo material e o apego espiritual, o apego a Krishna. Vou só abrir aqui o YouTube. Talvez tenha alguma mensagem. Não. Entrou aqui a Frida também, dá as boas-vindas. Seja bem-vindo, uma boa noite. Ela está sempre por aí também. Haribol. Então a gente tem que aprender a utilizar os nossos sentidos a serviço de Krishna, a serviço de Deus, porque esses são os dois lados que a gente pode. Ou utilizar para os nossos desejos pessoais, ou usar para serviço a Krishna. E dependendo de como a gente usar, a gente vai obter um resultado. Se a gente usa os nossos sentidos só para desfrute material, para práticas materiais, a gente adquire karma nesse mundo material, porque esse é o processo que foi criado, esse universo material. Você faz uma atividade material e você gera um karma, seja um karma positivo ou negativo. E se você executa uma atividade espiritual, algo que é espiritualizado, como por exemplo cantar o nome de Deus, é uma atividade que não gera karma, porque ela é espiritual. Tudo que é espiritual não pode ser afetado materialmente. Então é isso. A gente tem que simplesmente entender como nós podemos transformar o propósito da nossa ação. E Rupa Goswami ele cita um exemplo muito bacana sobre isso, que ele fala de uma criança que está aprendendo a andar, né? Então, por exemplo, uma criança, todas as crianças, em algum momento, ela vai ter
a capacidade ali de andar, mas ela já não nasce andando, né? Ela precisa de um procedimento, como por exemplo, ela é um bebê, daqui a pouco ela cresce um pouquinho, aí ela começa a engatinhar, daqui a pouco que ela está engatinhando, ela levanta, tenta andar, cai, manca, e daqui a pouco, no próximo momento, ela já está andando, já está correndo, já está pulando. Então é exatamente esse o processo que a gente tem que fazer. A gente vai colocando cada vez mais os nossos sentidos nessa prática espiritual e depois virar algo natural, porque nós já somos almas espirituais. Nós só estamos esquecidos. Então quando a gente lembra que somos almas espirituais, já é normal para a gente cantar o nome de Deus, falar sobre conhecimento espiritual, viver vida espiritual. A gente só precisa desse processo diário de prática para a gente conseguir voltar ao nosso estágio, que é de uma alma espiritual. Nós todos somos almas espirituais, só esquecemos disso. Então a gente só precisa chegar novamente nesse entendimento. Então é isso. Basicamente, a gente já tem essa consciência de Krishna e a gente pode até se perguntar por que a gente tem que praticar essa consciência de Krishna. E a gente tem que praticar porque a gente está identificado. Como eu estou falando bastante aqui, mas a gente reforça. Então hoje tudo é baseado no eu e meu. Então é tudo eu. No eu sou, né, esse corpo, eu sou o meu trabalho no sentido de que eu ocupo uma função no meu trabalho, eu ocupo uma função na sociedade. Então é tudo eu sou o eu e meu, né? Aquilo é meu, não, eu tenho essa posse, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou brasileiro, eu sou um técnico de TI. Então a gente tem várias identificações e a prática espiritual é para a gente começar a quebrar essa identificação que nós temos. E com essa quebra dessa identificação, nós conseguimos nos identificar com a verdadeira forma que é a de uma alma, né? Então nós simplesmente estamos fazendo essa desvinculação, tá bom? Então esse é o primeiro tópico que é abordado nesse capítulo. O segundo a gente explica, Rupa Goswami ele fala basicamente o que é sadhana bhakti, que é o que a gente vai falar principalmente aqui. Então sadhana significa literalmente algo que é uma prática, disciplina, regra, regulação. Então é o processo pelo qual a gente pode nos aproximar de um determinado objetivo, como por exemplo Krishna, Deus, ou a consciência espiritual. Então sadhana ela é o meio pelo qual a gente pode alcançar esse resultado espiritual. Então a gente precisa desse sadhana. Então, aqui no capítulo, o Rupa Goswami explica que existem métodos específicos para que a gente possa utilizar a nossa mente e os nossos sentidos, para que a nossa consciência adormecida possa ser despertada. E essa prática principal é sadhana bhakti, né? Então é muito importante para a gente entender esse ponto de sadhana, né? Porque muitas vezes a gente começa a ter esse contato, né, com os devotos, com a consciência de Krishna, e ouve essas práticas que nós devemos fazer, e muitas vezes a gente não vai estar com gosto por fazer essas práticas. Então a gente fala assim, poxa, hoje eu vou ter que cantar a minha japa, né? Cantar a japa, para quem não sabe, é cantar o mantra Hare Krishna numa japamala, numa conta, né? Então a gente canta uma determinada quantidade de vezes por dia. Então a gente fala, poxa, hoje eu vou ter que cantar toda a minhas voltas de novo. Hoje eu vou seguir os princípios. Hoje eu vou acordar mais cedo para entregar um tempo para Krishna. Ou seja, a gente coloca um compromisso para a gente seguir. E no primeiro estágio isso pode não ser muito confortável, mas a gente deve fazer dessa mesma maneira, né? A gente pode ter a mentalidade assim, nossa, quando eu estiver mais inspirado eu canto o nome de Deus. Quando eu estiver mais tranquilo, meu dia a dia estiver melhor, eu dou uma estudada, eu ouço uma aula. Quando eu estiver mais disposto, eu vou no templo, faço um serviço. Quando minha mente estiver melhor, eu medito. Mas não, a gente não pode ter essa mentalidade. É ao contrário, é a gente realmente começar a doar a nossa energia, o nosso tempo, a nossa dedicação e o uso dos nossos sentidos para Deus, para essa prática espiritual. Se a gente for observar uma pessoa materialista, no sentido de que ela quer conquistar algo material, ela se dedica com ferro mesmo e fogo, assim, sabe, no que ela quer conseguir, dorme pouco, acorda tarde, trabalha dobrado, estuda dobrado, faz de tudo para conseguir o objetivo dela. Então a prática espiritual também deve ser desse mesmo jeito, a gente deve lutar para conseguir chegar no resultado que nós queremos, que é essa identificação com a nossa verdadeira identidade, com a alma espiritual. Então a gente precisa se dedicar cada dia mais. E claro, a gente tem que ter um bom senso. Isso é falado por Rupa Goswami no Néctar da Instrução, quando ele fala a palavra Niyamagraha. Niyamagraha significa que nós devemos aceitar as regras e regulações e não devemos rejeitar essas regras e regulações. Porém, a gente não pode aceitar essas regras e regulações de uma forma mecânica, como se fosse um esporte. Então hoje a gente não pode acordar e falar assim, não,
eu vou cantar hoje 35 voltas de japa, vou dormir 2 horas por dia, vou meditar 5 horas por dia, e a gente coloca, sabe, uma meta absurda. Porque isso não vai desenvolver um amor por Deus, que é o que a gente está buscando. Isso vai ser algo totalmente mecânico, então é capaz que a gente faça isso uma semana e depois pare. Então o melhor é que a gente adote um pouquinho hoje e faça uma semana. Passou uma semana e fala, acho que eu posso mais um pouquinho. Então a gente vai gradualmente. Então a gente não vai nem para o extremo de fazer demais, mas a gente também não vai para o extremo de ficar numa mordomia. A gente não pode ficar também, não vou fazer nada, tá tudo de boa, eu já estou aqui, estou ouvindo uma aulinha, eu faço tal coisa hoje. Não, a gente tem que se ocupar cada vez mais. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter para desenvolver essa consciência espiritual. Então a gente precisa realmente dessa prática constante, a gente precisa dessa disciplina. Isso que é Sadhana Bhakti, é disciplina pura, tá? Então, no terceiro tópico aqui, ele fala bastante sobre a condição da alma, que a alma se encontra hoje, e a necessidade da prática, desse Sadhana Bhakti. Então hoje, se a gente for observar, a alma está num estado condicionado, num estado de loucura, porque ela acha que ela é algo que ela não é. Nós achamos que somos esse corpo material e nós somos almas espirituais. Isso é um absurdo se a gente for parar para pensar. E a gente ainda quer ficar nesse mundo material, mesmo sabendo que ele não pode nos entregar felicidade verdadeira. Esse é o entendimento que nós temos. Nós estamos aqui rodando, vida após vida, tentando buscar uma felicidade temporária, achando que isso vai satisfazer. Mas uma felicidade temporária não pode satisfazer a alma eterna. Isso não tem correlação. Então a gente está num estado aqui de loucura. A alma está identificada com algo que ela não é. Aqui cercado por misérias, por esse mundo que a gente vê aí. Se você abrir os noticiários hoje, cada dia é uma loucura. Um mata o outro machuca o outro, rouba o outro, engana o outro. É isso que a gente vive. E a gente ainda tem o desejo interno de cultivar algo aqui, achando que vamos conseguir ser bem-sucedidos nesse mundo material. Mas esse mundo material não foi feito para ser bem-sucedido. Ele é simplesmente algo que a gente passa aqui, faz o que tem que fazer e depois, zarpa, volta para onde a gente tem que estar. E esse Sadhana Bhakti, ele é o principal método que pode realmente trazer essa cura para a alma, trazer essa consciência mesmo, né? Ele pode, na verdade, não trazer a consciência, porque a consciência nós já temos, mas ele pode fazer com que a gente acesse novamente essa consciência espiritual. Então esse é o poder de Sadhana Bhakti, tá? Então exatamente, hoje nós estamos aqui fazendo uma analogia, por exemplo, uma pessoa que se tranca num quarto fechado, que não tem luz alguma. Então ela está acostumada a estar ali nessa escuridão, naquele breu, e aí ela primeiro precisa achar um feixe de luz. Então ela, por exemplo, abre a janela. Abriu a janela, entra aquela luz, ela até assusta, ela não está acostumada, meu Deus do céu, fica meio perdida. Então ela precisa começar a se habituar àquela luz para depois ela conseguir viver novamente naquela luz. Então é exatamente esse o processo que a gente tem que fazer. Nós estamos adormecidos, estamos recebendo essa luz novamente da consciência espiritual e a gente precisa se acostumar novamente com essa luz espiritual. Como? Através de Sadhana Bhakti, através dessa prática da consciência de Krishna. Deixa eu só olhar aqui no YouTube. Entrou um pessoal, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Então, passando para o próximo tópico, Rupa Goswami ele fala um ponto muito importante, né, que é a maneira que nós estamos hoje, de qualquer modo que nós estejamos, fixe sempre sua mente em Krishna. Então, qualquer coisa, qualquer situação que a gente se encontre hoje, o ponto principal é a gente fixar a nossa mente em Krishna. Esse é o principal ponto de Sadhana Bhakti, né? E esse é o principal ponto do mestre espiritual também. O mestre espiritual está sempre procurando formas de se ocupar ao serviço de Radha e Krishna e também de como ocupar os seus devotos, né, na consciência de Krishna. Isso até no Guru Ataka, que é uma canção que a gente canta todo dia de manhã no templo. Na terceira estrofe é falado Shivigahara Dana Nityanana Shingaratam Mandira Marjanada Yuktasya Bhaktans Chariyunjatopi Vande Guru Shri Charanaravinda. Então fala que o Guru, o mestre espiritual, está sempre nessa preocupação de como ele pode estar se relacionando mais no serviço a Radha e Krishna e como pode ocupar as pessoas mais nesse serviço a Radha e Krishna. E a gente deve trazer isso para a nossa vida prática, a nossa vida pessoal, para a gente colocar isso na nossa rotina. Como, por exemplo, quantas vezes no dia a gente está parando e entregando um tempinho para absorver nossa mente em Krishna, né?
Em quanto tempo a gente fica com a mente absorta em outras atividades, em outras coisas que às vezes não são necessárias, porque é claro, como a gente já está falando, a gente estuda, trabalha, tem que dar atenção para a família, tem que cuidar da família, esposa, filho, marido, mas será que o tempinho que está sobrando a gente está dedicando para Krishna? Né? Será que a gente faz essa pergunta diariamente? Então é isso, a gente tem que estar sempre com essa mentalidade, será que eu estou dedicando o máximo que eu posso para Krishna? Né? Então a gente tem que colocar cada vez mais isso na nossa balança. Né? Será que o tempo do meu dia eu só uso para perder com atividades materiais ou com às vezes coisas que nem são muito preciosas? A gente fica perdendo tempo pensando no futuro, como que a coisa vai acontecer, fica ansioso. Daqui a pouco fica perturbado pelo que fez também no passado. Daqui a pouco fica pensando nos problemas de agora. Daqui a pouco passou o dia inteiro e a gente não dedicou nada para Deus. Então a gente tem que sempre ter essa mentalidade. Porque a mente ela sempre vai estar ocupada em alguma coisa. Não tem como. A mente ela sempre vai ter uma ocupação, isso é natural. Ela pensa, sente e deseja. Né? Então a gente tem que simplesmente entender qual é o treinamento que a gente está dando para a nossa mente. Será que a gente está treinando a mente para buscar coisas materiais ou treinando a mente para práticas espirituais? E aí que entra o próximo tópico, que é falado aqui, né, no capítulo, que é o poder do mantra Hare Krishna. Né? Então a gente está falando de ocupar os sentidos, ocupar a nossa mente numa prática espiritual, e o que foi apresentado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o fundador aí do movimento de Sankta, né? Ele apresenta o canto do Santo Nome como o principal processo para a gente conseguir fixar nossa mente na consciência de Krishna, fixar nossa mente em Krishna. Né? Então, se a gente for observar esse cantar do Hare Krishna, como eu estava falando aqui no começo, nós que estamos tentando nos vincular a esse processo, nós diariamente cantamos, né? Paramos um tempo e começamos a meditar no nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E vamos, porque quando nós fazemos isso, olha que poderoso, a gente canta, então a gente está ocupando a língua, a boca, em cantar esse nome de Deus. A gente está ouvindo, porque geralmente, né, a gente, quando fala, emite um som, a gente ouve esse som. Apesar que hoje tem muitas pessoas que falam tanto que mal conseguem ouvir o que elas próprias estão falando, mas normalmente a gente está ouvindo o que a gente está emitindo, a gente também está ocupando a nossa respiração, né? A gente respira simplesmente para cantar o nome de Deus, então até a nossa respiração, que é a nossa fonte de vida, a gente ocupa a serviço de Deus, a gente entrega para Deus. A mente ela vai estar vinculada a pensar nesse nome de Deus, e nossa atenção, nossos sentidos, nossa energia vai estar voltada para Deus, simplesmente por cantar o nome dele. E eu falei da mente aqui, mas é legal que a mente às vezes ela não está totalmente vinculada, porque no começo a gente pode cantar o nome de Deus e a mente ela fica meio aérea, né? Porque você pode estar emitindo esse som, ouvindo esse som, mas a mente ela está perdida pensando em outro assunto, outra ou determinada outra situação. Então é normal que aconteça isso, porque no começo a mente não tem essa satisfação em se ocupar a serviço de Deus. No começo é um pouco mecânico, então você está cantando Hare Krishna, a mente ela não sente nenhum gosto em cantar Hare Krishna no começo. Então para ela não é muito auspicioso ficar cantando lá, repetindo o nome de Deus todo momento. Ela quer pensar em outra coisa que vai dar uma satisfação temporária para ela. Mas com a prática, isso também vai começando a se fixar. A mente começa a obter uma satisfação nessa prática, porque essa prática espiritual, ela traz para a gente felicidade verdadeira, porque a gente começa a acessar essa felicidade que é da alma. Então, em algum momento, a gente vai começando a pegar um gosto, apesar que no primeiro momento pode ser um pouco chato, a gente tem que acordar, cantar o nome de Deus, ouvir uma aula, ler um livro. Então, a gente tem que, no primeiro momento, a gente se fixa, mas depois a gente desfruta desse treinamento que a gente estava realizando. Tá? Então é isso. Agora eu vou indo para o próximo tópico. O sexto aqui é Vaidhi Bhakti. Né? Então, Sadhana Bhakti, que é o que a gente está falando, ele é dividido em duas etapas principais, que é Vaidhi e Ruganuga Bhakti. Tá? Então a gente vai começar aqui falando de Vaidhi Bhakti. Vaidhi significa regulado. Então, o primeiro estágio de Sadhana Bhakti, ou seja, o primeiro estágio desse treinamento espiritual, dessa prática espiritual, é Vaidhi, é regulação. Então, a gente simplesmente entende o processo que a gente tem que executar, seja ele seguir os princípios
cantar o Mahamantra Hare Krishna, acordar, se a gente estiver no templo, acordar para adoração de manhã, cantar os mantras de manhã cedo. Então a gente entende o procedimento que a gente tem que executar e simplesmente executa, por uma obrigação, mesmo que a gente não goste, né? Porque no primeiro momento, como eu já estava explicando, essa parte explica exatamente isso, que a gente pode não ter essa satisfação no começo, é normal. E a gente precisa estar ali empenhado em praticar esse serviço regulado, esse Vaidhi Bhakti. Então ele cita até o exemplo aqui nesse capítulo que eu tirei, como do Mangalarati. O Mangalarati é essa oração de manhã que a gente faz no templo. Então começa sempre, na maioria dos casos, 5 horas ou 4h15 da manhã. Então, às vezes a gente não está habituado e está ficando num templo alguns dias, ou está morando num templo. Então, a gente vê que às vezes a pessoa não está habituada, então ela já pensa assim, poxa, tá de noite, tem que acordar amanhã, 4h15. Poxa, tá mó frio, sabe? Tá no inverno, aquela vontade de acordar que a gente tem de sair da coberta. E já pensa, poxa, eu já vou estar com sono, vou estar com frio, não vou acordar não vai dar. Mas a gente entende que é um compromisso que a gente está colocando com Deus. Isso não é, a gente não precisa estar no templo para vivenciar isso. A gente pode colocar um compromisso na nossa vida, mesmo que não esteja vinculado a essa prática aqui que citou de exemplo no templo. A gente coloca como, por exemplo, amanhã eu vou acordar cedinho, 6 horas da manhã, e vou cantar 10 minutos o nome de Deus. E aí começa, dormiu meio tarde, não descansou direito, fala, não, hoje não vai dar. Aí já começa a deixar de lado. E não, esse primeiro momento, a gente precisa realmente de um treinamento, a gente precisa se colocar nessa atitude de servir. Né? Porque sem esse primeiro passo, a gente não vai ter um alicerce para a nossa prática espiritual. Aí a qualquer momento que a gente sofrer alguma coisa aí na vida, a gente larga de vez a vida espiritual, a gente vira de lado. Então, essa prática que é regulada, que é de seguir fielmente esse compromisso que a gente coloca, é o alicerce da nossa vida espiritual. E a gente tem que fazer isso simplesmente por entender que essa prática vai ocasionar para a gente, um pouquinho mais adiante, esse resultado espiritual. Qual que é o resultado espiritual? Desapego do mundo e conhecimento sem causa. Então, se hoje eu dedicar minhas atividades, né, mesmo que eu não queira, que não esteja muito agradável, se hoje eu dedicar minhas atividades para Deus, daqui a pouco eu vou desfrutar disso que eu tô cultivando. Tá? Então eu vou plantar essa semente hoje, para num próximo momento começar a desfrutar dessa semente que eu estou plantando nesse momento. É exatamente isso. Então começa num processo mecânico, mas daqui a pouco se torna um processo que é natural, espiritual, como a criancinha, a gente estava citando aqui no começo da aula. A criancinha ela começa lá a engatinhar, daqui a pouco levanta, cai, daqui a pouco começa a andar mancando, mas ainda cai. Daqui a pouco chega um ponto que ela anda, corre, pula, já é natural para ela. Então nós, como almas, estamos esquecidos que essa é a nossa única atividade, é servir a Deus. Mas no primeiro momento a gente não quer fazer tudo isso. A gente não tem um gosto por fazer isso, porque a gente está esquecido. Mas cultivando essa semente dessa prática constante, pode ter certeza, como é descrito, tanto pelo mestre espiritual, como pelos sadhus, que são as pessoas que já estão praticando esse caminho, e pelas escrituras reveladas que nos trazem o conhecimento verdadeiro, é confirmado que essa prática ela vai nos trazer esse resultado, que é desapego do mundo e conhecimento sem causa. Então é exatamente isso, a gente faz esse primeiro processo, às vezes não com amor mesmo, com uma forma mecânica, né? E a gente começa a desenvolver esse amor com esse serviço, com essa mecanicidade, não sei se essa palavra existe, mas com esse processo mecânico, a gente começa a desenvolver esse amor. E aí chega no próximo estágio, que é o que eu tinha citado já a palavra, que é chamado de Raganuga, Raganuga Bhakti. Então depois de Vaidhi Bhakti, daquele processo inicial que a gente realmente cumpre com êxito, vai lá, acorda cedo, pratica o que tem que praticar, faz o que tem que fazer, e aí a gente chega em Raganuga. Raganuga então já começa esse serviço a se tornar algo espontâneo, né? Então a gente já não tem mais aquela sensação, poxa, eu já acordei cedo, vou ter que tomar aquele banho agora para ir lá para uma gala, para cantar a minha japa. Não, a gente acorda de manhã e fala, nossa, claro, isso são estágios, né? Não é de um dia para o outro, mas a gente vai desenvolvendo, a gente já acorda no próximo momento e fala, poxa, hoje eu vou ter a oportunidade de acordar mais cedo para cantar o nome de Deus, eu vou começar bem o meu dia, olha que misericórdia. Então já começa a mudar a mentalidade. Daqui a pouco no próximo estágio ele já gosta de estar realmente ali. Então ele fala, nossa, agora eu vou desfrutar
dessa prática espiritual. Vou cantar aquele mantra, me sentir bem. Então é isso. A gente está passando por esse processo. A gente está passando desse processo de regulação para chegar nesse próximo estágio, que se torna algo espontâneo. Como, por exemplo, se a gente pegar um mestre espiritual, ele já não está mais num estágio de vai de bhakti. Ninguém precisa ir lá chamar ele cedo para fazer a prática dele. Como, por exemplo, o Prabhupada. O Prabhupada ele já estava num nível tão avançado que ele nem queria dormir direito. Ele dormia o quê? 2 horas, 3 horas no máximo por dia. E nem gostava de dormir. Por quê? Porque ele queria estar ocupado em servir Krishna. Ele queria acordar, escrever os livros dele, dar aula, cantar a japa, instruir os devotos. Então, para ele já estava vivendo como uma alma espiritual. Para ele já era natural. Ninguém precisa ir lá acordar ele e falar, ó, vai fazer sua prática. Ele já acordava e já falava, opa, eu tenho que fazer minha prática. Ele não tem nem esse pensamento de uma regra, sabe? Porque a gente primeiro precisa de uma regra mesmo. A gente precisa falar, ó, eu vou fazer isso, isso e isso, e tenho que cumprir com isso, para eu chegar no meu resultado. É por isso que Bhakti Yoga é chamado de ciência espiritual. Porque é apresentado um processo que a gente tem que seguir, e através desse processo que é descrito, é apresentado um resultado que a gente vai obter. Mas para alcançar esse resultado, a gente precisa executar o processo como foi descrito. Exatamente um método científico, ele é feito dessa forma. O cientista vai lá, faz todo o procedimento com um determinado assunto e chega numa conclusão, num resultado. Mas para ele chegar naquele resultado, naquela conclusão, ele fez toda uma análise e todo um processo que ele teve que seguir para chegar naquele resultado. Bhakti Yoga é da mesma forma. Nós precisamos nos colocar dentro desse sadhana bhakti, dessa regulação, praticar esse processo para chegar no resultado desejado. E aí, depois quando a gente começa a alcançar esse resultado desejado, é natural que comece a ser de forma espontânea, comece a ser feito de forma alegre, com satisfação, já não é mais aquele sentimento, aquele peso de que a gente tem que fazer porque tem que fazer. E aí Lila Govinda entrou e falou, Dandavati Pranams, Hare Krishna, Jai Shila Prabhupada, Jai Lila Govinda, seja bem-vindo e uma boa noite. Então é exatamente isso, a gente tem que chegar nesse estágio, e aí a gente começa a se situar numa posição mais elevada. E Krishna ele confirma isso, no Bhagavad Gita ele fala no 9º capítulo, para Arjuna, né, que ele fala, Raja Vidya Raja Guhyam, Pavitrani Danutamam, Shushukan Kartum. Ele fala, Pratyakshavagamam Dharmyam, Susukan Kartum Avyayam, que ele fala, esse conhecimento espiritual, ele é o rei de toda a educação, é o mais secreto de todos os segredos. E por esse conhecimento que a gente pratica, Bhakti Yoga, nos conceder uma percepção direta do eu, ou seja, esse conhecimento que a gente está praticando, como a gente já falou no começo da aula, ele nos dá essa percepção direta da alma, do eu verdadeiro, que é a alma espiritual, e da relação dessa alma espiritual com Krishna. Então, por ele nos dar essa concepção direta, esse acesso direto na alma espiritual, ele é praticado de forma, ele é eterno e é praticado de forma alegre. É isso que Krishna fala, ele fala, Susukan Kartum Avyayam, é eterno e praticado de forma alegre. Então, quanto mais a gente nos envolve com esse serviço devocional de forma séria, consistente, constante, a gente vai obter esses resultados, que é acessar essas qualidades da alma, porque a alma nós já somos, nós só esquecemos, então a gente precisa só relembrar disso. E aí quando a gente acessa essa inteligência da alma, o que a gente obtém? A gente obtém então, a gente acessa, né, esse Satitananda, que são as qualidades que existem em Deus e também existem na alma, que é a eternidade. A alma é eterna, só que ela está esquecida, ela acha que é temporária, porque ela se identifica com esse corpo material. Então a gente pratica Bhakti Yoga e começa a lembrar que na verdade a gente não morre, nós somos almas espirituais eternas. Depois a gente começa a lembrar que nós já somos plenos de conhecimento. A alma ela é Tit, então ela é Sat, que é eterna, Tit, que ela é plena de conhecimento. Então nós todos já temos esse conhecimento aqui. Nós já sabemos que somos, como servir a Deus, que nós já somos almas espirituais. Mas a gente precisa relembrar disso, por isso a prática espiritual. A gente quer relembrar simplesmente o que nós já somos, almas espirituais. É para isso que existe Sadhana Bhakti. E por último, a gente começa a lembrar também que nós somos Ananda, ou seja, somos plenos de felicidade. Felicidade verdadeira, não essa felicidade ilusória que a gente vê aqui. Porque a felicidade nesse mundo material, a gente desfruta no momento e daqui a pouco perde. Em diferentes graus. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar uma substância, uma droga, por exemplo, fumar um cigarro, e ela desfrutou ali durante
3 minutos, né? De um cigarro ali, fumou um cigarro 3 minutos, pronto, acabou o cigarro, passou. Deu aquela sensação, né, que sente quando fuma um cigarro e passou. Outra pessoa, ela pode, por exemplo, obter muita riqueza, viajar, não sei, um mês e vai desfrutar um mês. Mas depois que acabar um mês, o seu tempo de viagem, sua estadia, volta para onde ela estava. Então, nesse mundo material, só tem alívio de sofrimento. Agora, prática espiritual, felicidade plena, felicidade verdadeira, felicidade eterna, que ninguém pode tirar da gente, nada pode tirar. Hoje a gente pode conseguir um monte de riqueza para a nossa vida inteira. A gente pode, nessa vida material aqui, conseguir um rio de dinheiro. Quando a gente morrer, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que a gente venha numa próxima vida bem, pode ser que não venha, pode ser que venha em outro corpo, animal, vegetal, né? Então, a prática espiritual, ela nos traz essa certeza, né? Então, esse Sadhana Bhakti garante para a gente esse desenvolvimento da nossa consciência espiritual. E é o que nos traz também esse alicerce, essa base para que a gente consiga estruturar toda a nossa vida espiritual. Por isso que nos Vedas, a gente vê que era dividido em castas, né, em Varna e Ashram, e o primeiro ashram que uma pessoa vive, ou deveria viver, né, na sociedade védica, é o ashram de um brahmachari. Por quê? A pessoa já nasce, a criança ali quando tem aproximadamente 5 anos, ela já é mandada para um templo. Então, quando ela já é mandada nessa idade, ela fica até os 25 anos aproximadamente, e durante todo esse período ela fica só fixa em obter conhecimento e prática espiritual. Por quê? Porque depois ela pode ir se casar, constituir família, ter filhos, mas ela está embasada nessa prática espiritual. Ela já desenvolveu essa prática consistente dentro da vida dela. Então nós, mesmo que hoje não temos essa mesma facilidade da sociedade védica, nós devemos sim, realmente nos fixar nessa consciência espiritual. E como nós podemos nos fixar nessa consciência espiritual? Através de Sadhana Bhakti, dessa prática constante, desse serviço constante em Bhakti Yoga. Tá bom? Eu falei bastante, deu para falar bastante sobre o assunto, né? Foram 40 minutinhos. É um capítulo que é bem extenso, eu até coloquei mais tópicos aqui, mas não vou estender muito, tá? Então é isso, hoje a gente falou sobre os primeiros estágios, né, de devoção, que é citado no Néctar da Devoção, de Srila Rupa Goswami, também conhecido como, o livro também é chamado como Bhakti Rasamrita Sindhu, em sânscrito. E só das boas-vindas aqui ao Isha, que falou Hare Krishna, Prabhu Kelly, reverências às minhas, Isha, Haribol, Hare Krishna. Então é isso. Quem quiser assistir a aula aí novamente, vai estar disponibilizado no YouTube. Fiquem à vontade para acessar, compartilhar. Só lembrando que hoje, né, já foi avisado aí no Instagram que não teve o festival. Esse domingo também não terá o festival no Centro Hare Krishna de Jundiaí, no Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí, desculpe. Então, semana que vem a gente volta à programação normal, mas fiquem à vontade para acompanhar os nossos programas virtuais que acontecem aí diariamente, tá bom? Então, boa noite a todos. Só deixa eu ler, Lila Govinda mandou. O que me fez entender que a consciência de Krishna é algo muito elevado? O que me fez entender que a consciência de Krishna é algo muito elevado foi ter morado no templo e tendo associação com Brahmana Raktaka, que tinha até alguns dias, surreal. Realmente, a consciência de Krishna é algo que é extraordinário, ainda mais esse movimento de Sankta que Chaitanya Mahaprabhu nos trouxe, que nos traz um contato direto com uma prática que desce direto de Goloka Vrindavana, né? Isso é citado no verso que é Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Então, esse movimento de Sankta, ele desce direto de Goloka, Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Então, pensa só, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos trouxe essa prática que a gente pode tranquilamente introduzir na nossa prática diária, independente da vida que a gente leve, né? Se a gente está vinculado com trabalho, estudo, com família, a gente pode adotar essa prática, a gente pode entregar essa prática para qualquer pessoa na rua, simplesmente por cantar o nome de Deus, cantar, falar sobre a forma, qualidades, nos associar com devotos, seguir esses princípios, a gente pode acessar toda essa consciência. Então realmente é surreal, tá bom? Então boa noite a todos, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Haribol, Hare Krishna.